Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Gastromonix. Meu nome é Monique Abrantes. Hoje nós vamos conversar de um assunto que eu amo muito e que eu acho que vocês também podem se interessar. Vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre branding, sobre a importância do marketing nos negócios, com um super especialista, Edinho. Muito obrigada por você estar aqui. Maravilhoso, assim, trazer você e todo esse conteúdo, toda essa bagagem que você tem de experiência em empresas bem-sucedidas e que trazem toda essa fundamentação do marketing para o sucesso nos negócios. Obrigado pelo convite, Monique. É sempre um prazer estar conversando com você. A gente tem muitos pensamentos parecidos sobre toda essa atmosfera, vamos dizer assim. Então acho que vai ser um bate-papo muito legal. Estou animado. Então, você é formado em marketing? Como que é a sua formação? Eu sou formado em publicidade e com pós em gestão empresarial. E aí você começou a trabalhar já assim, em algum emprego fixo? Você começou a sua empresa empreendendo e foi inserindo esses conceitos na sua empresa? Nunca... Aliás, já fui CLT, mas... Já fui CLT? Mas quando eu era jogador de futebol. Né? Vamos falar aqui um pouquinho dessa experiência de jogador de futebol, que eu acho que poucas pessoas sabem. A gente, assim, não sei, né? Quanto tempo você ficou no Flamengo? Eu joguei 6 anos no Flamengo, no total, né, entre categoria de base e tudo mais. No profissional fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano mais ou menos, depois eu fui pra fora do país, aí fiquei 5 anos na Europa, aí voltei, joguei em outros clubes. Então, quem é do Rio, de repente flamenguista aí, com certeza já sabe, né? Já acompanhou. Mas de outros estados, às vezes as pessoas não conhecem um pouco essa história sua no futebol. Como é que foi, assim, esse começo no futebol? Esse foi de um sonho de criança, né? Realizado, mas assim, um dos checklists, uns checkpoints lá que eu tenho tenho uma listinha. Da vida. Eu tenho uma listinha de vida meio maluca, que começou com 30 coisas para se fazer antes dos 30. Aí não deu tempo, já passei dos 30, só um pouquinho. E aí virou lista de vida. Eu tenho as maluquices lá que eu vou dando uns riscos. Um check, assim, né? E outras que eu ainda não consegui, mas estou em busca, pelo menos. E um deles era esse, era o principal, sempre foi, assim, da minha infância, né? Que era me tornar um jogador profissional de futebol. E uma coisa assim que eu acho que me ajudou, além de, claro, da realização do sonho, da alegria, né, de conseguir fazer isso isso se tornar o meu trabalho, né, eu joguei ali profissionalmente durante 14 anos, eu acho que até hoje eu carrego um pouquinho, assim, das coisas boas que isso me trouxe, né, pra vida, assim, acho que muita experiência, né, de culturas diferentes, fiquei 10 anos fora do Rio, experimentando culturas de outros estados, outros países. Já morei na Dinamarca, na Bulgária, na Alemanha, rodei pra caramba. Isso tudo por causa do futebol? Por causa do futebol, exatamente. Então, eu acho que isso desde pequenininho, né? Porque mesmo antes, quando você tá ali na escolinha, depois indo pra categoria de base, você lida ali o tempo todo com pessoas muito, assim, diferentes, né? Umas das outras, cada uma com uma estrutura familiar de um tipo, que mora em um bairro diferente, que vem de outros estados, inclusive, né? Então, até acho que comida diferente, né? Exatamente. Relação então, familiar, tudo diferente. Sem dúvida, tudo. E assim, desde pequeno, um ambiente muito competitivo, né? Porque hoje um sonho, assim, de muitas crianças, né? Se tornar um jogador de futebol, etc. Então, desde cedo é uma questão, assim, tem esse lado, assim, bem competitivo, às vezes meio injusto, então você tem que, desde cedo, já aprender a lidar com a vida como ela é, né? Que às vezes tem ali aquele cara que, quer puxar teu tapete, o outro que quer ser mais esperto, etc. Então, acho que isso foi uma parte, assim, bem legal da minha construção. E é engraçado que, na maioria dos casos, assim, que eu acho, né, no jogador de futebol, né, nessa profissão, acontece ainda numa fase de pouca maturidade, né? Sempre muito novos que entram e começam a fazer sucesso, né? Então, assim, essa pouca maturidade para lidar com isso, né? Com essa competitividade. Como que você vê isso? Sim, perfeito. Hoje? Eu acho até que acaba antecipando, você acaba amadurecendo mais rápido, vamos dizer assim, né? Que você já sai de casa cedo. Eu com 19 anos já estava morando em outro país, longe da minha família. Na época que não tinha um WhatsAppzinho para falar diariamente, não. Eu tinha que acordar 5 horas da manhã para entrar no MSN, para falar com a galera aqui no Brasil acordada. Aquela internetzinha de escada, um saco, assim. Cara, eu tô entregando minha idade aqui. Mas
Mas é isso, então eu acho que aparecem dificuldades assim do mundo real muito cedo, né, na vida do atleta. E isso acho que dá uma casca assim para quando eu fui empreender lá com meus 30 anos. É claro que eram desafios novos, né, outro campo, outro mercado, outras coisas, mas tem um princípio ali, né, de... É sempre um jogo, né? Exato, é sempre exato, um jogo. A perfeito. gente tem que saber se posicionar, né, ali para chutar, para de repente passar a bola para alguém fazer o gol, ou ficar ali só defendendo mesmo e pensar numa estratégia sempre, né? Sim. Acho que a gente vai formando uma visão estratégica da vida. Perfeito. E tem muitas analogias que podem ser feitas, né? Tanto que hoje em dia eu fico até reparando, né? Depois, quando eu faço... Hoje eu tenho meus mentorados que são atletas, tenho mentorados que são empreendedores, e é incrível como... quando eu tô dando uma mentoria para um atleta, eu uso exemplo, né, de empresa e etc. E ao contrário também, às vezes eu tô dando para um empresário e uso o exemplo do futebol, do esporte como todo. Então, acho que assim, tá muito ligado sempre tudo, né? Existe a competitividade, existe a busca pelo seu espaço, existe as pessoas, né? A gestão sobre pessoas, você ser um comandante, você ser um comandado, enfim, então tudo tem muita relação. Eu acabo utilizando isso assim nesse dia a dia de ambos os lados. Então foi uma parte da minha vida, né? Que hoje eu carrego ainda um pouquinho por conta das mentorias, etc. Mas foi assim que começou. Me tornei profissional aos 16 anos, joguei ali até meus 30, que foi quando eu comecei a empreender, e foi uma transição ali que eu fiz, que eu sempre quis fazer de forma não parar uma para começar a outra, né? Porque eu tinha aquele receio de falar, caramba, eu vou parar de jogar futebol, ficar um tempo esperando para ver o que eu vou fazer e etc. Pô, eu tinha medo disso. Então sempre desde novo assim, eu tinha essa intenção de começar já a fazer alguma outra coisa, mesmo enquanto eu jogava ali meio aos trancos e barrancos, mas com o tempinho que tinha livre e tudo mais, para já sair de com alguma coisa já em andamento, né? Para não ter não ter esse gap de tempo, né? De o que vou fazer. Acho que a gente tem meio que esse perfil, né? De tipo, não parar totalmente uma coisa e não ser aquela única coisa da sua vida, né? Fazer essa transição para você também ir experimentando. Perfeito. E também evoluindo aos poucos nessa outra profissão. E aí que entra o marketing. Quando você saiu do futebol, você foi estudar marketing. Sim. Enquanto eu jogava futebol, eu fiz faculdade de publicidade enquanto eu jogava. Né? E já com essa visão mesmo, porque na verdade a gente não é nada, né? A gente está, né? Então eu estava jogador de futebol, não ia jogar para sempre, ainda mais o esporte tem aquela carreira mais curta, né? Então sempre tive essa preocupação de me preparar, né? Então você pode enxergar o marketing, ele nada mais é que aquela facilidade, não é facilidade, aquela capacidade de você mostrar aquilo que é bom, né? Falando grosseiramente, mostrar que uma coisa que é boa, mostrar para as pessoas como aquilo é bom. E eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, né? Você comunicar, porque eu falo muito isso na minha mentoria, inclusive para os atletas, que é um princípio do marketing, eles utilizarem isso no dia a dia deles, né? Porque a gente trabalha ali o desenvolvimento e a alta performance deles como atletas, mas eu sempre falo para eles que além deles fazerem isso, eles têm também que serem vistos como bons. Não adianta você só ser bom e não te verem como bom. Um jogador que tem ali uma nota 8 como atleta, ele pode ter uma dificuldade de mostrar aquilo pro comandante dele e o comandante achar que ele é nota 6, quando ele é 8, na verdade. E às vezes um nota 7, que tem essa capacidade de muito boa, como 7, ele vai ser comprado como 7, não como 6. Na verdade, o outro era melhor, mas ele teve essa capacidade. Então, tudo é venda, né? Se você parar, Tudo é imagem, né? Tudo Exato. O que você passa. Você não precisa ser o 100% da qualidade. Você pode estar em processo de melhoria e ter uma imagem que vai te trazer essa melhoria. Perfeito. Você comunicar ao máximo o quanto você tem de resultado. Você, claro, tem que elevar seu nível de entrega, de capacidade, seja de empresa, seja de atleta, você tem que ser o melhor possível. Mas não esquecer a comunicação em relação a isso, né? Para quem está
te vendo, né? Seja um cliente, seja um técnico, seja o teu chefe, né? Então essas duas, o marketing ele tem esse pilar, até um paradigma assim que eu gosto de que seja quebrado, porque é uma coisa, até uma questão cultural no Brasil, quando você fala que fulano é vendedor, às vezes é até pejorativo, né? Como se fosse uma crítica. Qual o problema, né? O vendedor, para mim, todos nós somos vendedores. É a única profissão que existe no mundo, para mim, é vendedor. Tá todo mundo vendendo alguma coisa, né? Um funcionário tá vendendo para mim aquele serviço dele, né? Uma marca tá vendendo algo pro cliente. Cara, eu vou até além. Eu gosto de pirar mesmo nesse tema, que eu acho que é um tema muito importante. Você vai, sei lá, no Dia das Mães, você chega pra sua irmã e fala, poxa, a gente podia sair pra almoçar com a mamãe, né, e tal, tudo mais. É tua irmã, não, pô, vamos ficar em casa porque tem menos fila e etc, porque vai ter muita fila no Dia das Mães, todo mundo sai pra almoçar e etc. O teu processo de convencimento você está fazendo uma venda. Uma venda de uma ideia, exatamente. Né? Você vai ter que procurar argumentos ali para convencer, trazer ali, fazer ela entender que a sua ideia é que vale a pena ser comprada. Perfeito. E assim, e nada mais que a capacidade de se comunicar. Não é mentir, não é aumentar, não é nada disso. É capacidade de comunicação. Então, por isso que é uma habilidade boa ser um vendedor bom, né? Falando que fulano é um vendedor muito bom. Pô, ótimo, ele comunica muito bem aquele produto, aquela pessoa, enfim, o que seja. Então essa arte, assim, o marketing tá dentro disso, né? Ele é a melhor ferramenta que se tem de venda, é comunicar o quão bom aquilo é. Então isso é uma coisa que tá no meu dia a dia, sempre esteve desde o futebol, que eu conseguia enxergar a importância disso, né? Quando você tá ali chegando uma hora mais cedo para treinar falta sozinho, enquanto todo mundo tá lá no vestiário ainda brincando, ouvindo música, você tá melhorando a sua performance, você tá, através da repetição, né, aumentando a sua qualidade, mas ao mesmo tempo tá lá o diretor vendo, tá o treinador vendo, tá um empresário vendo, falando, caramba, então você tá vendendo ali também. Tá fora da média. Exatamente, eu colho frutos hoje de coisas que eu fiz nesse momento lá. Eu acredito que dentro do marketing isso acontece muito, né? O tempo todo você vai plantando sementes ali, né? Que às vezes você nem sabe quando você vai colher, mas se você tem essa preocupação a todo tempo, assim, vamos dizer, você fala, pô, cara, não... Você tá todo tempo plantando sementes. Você tá ali e tudo mais. Então, hoje eu dou mentoria para jogadores que são atletas de caras que foram meus empresários quando eu tinha 20 anos. Então, assim, porque desde aquela época ele já me via com essa preocupação, né, de busca por instrução, por informação, por, enfim, caráter também. Você tá ali, até isso você tá vendendo, você tá mostrando para alguém quem você é o tempo todo, né? E assim são as empresas, por isso que quando a gente fala hoje de marketing, etc., a gente leva muito pro lado do conteúdo, né, que é o que você entrega, né, nas suas redes, etc., que nada mais é que mostrar quem você é. Se você fala, pô, no nosso dia a dia a gente faz isso aqui dentro da fábrica, a gente usa isso no insumo da produção de tal coisa, etc., você tá comunicando o que você faz, os cuidados que você tem, quanto sua empresa é boa para aquela ação, etc. E tal. Sempre com uma visão estratégica também, né? Não lógico, querendo vender a sua ideia, né? Vender o seu produto, mas com uma visão de crescimento, né? O marketing como uma ferramenta para fazer a empresa sustentar. Eu costumo falar isso bastante, assim, em exemplos até no caso de buffet, no caso de empresas que começam pequenas, né? Que às vezes familiares, que começam sem muito profissionalizada, mas que vão crescendo, e como que ele vai dando o caminho, né, de crescimento, a estratégia de como focar, de como se apresentar. A gente fala muito também, costumo falar muito de branding também, né, da imagem da marca, de como você quer ser visto, né, isso tudo nas várias formas que você tem de entregar o seu serviço, né. Sem dúvida, isso é uma... É quem você é, na verdade. É a sua personalidade. Exatamente. É como se a empresa fosse uma pessoa. Sem você está dúvida. construindo uma pessoa com uma personalidade. Sem dúvida. Esse marketing, ele é a amplificação, né, a comunicação de quem você é, e ele passa
também é interno, né? Tanto que existe o endomarketing, né? Para até os seus colaboradores, a cultura da empresa entenderem a essência daquilo tudo ali, né? Então a gente hoje fala, eu até brinco que quando a gente tem uma inovação, cria um produto novo, a gente primeiro vende para os nossos colaboradores, porque eles que têm que realmente acreditar naquilo e de fato entenderem que aquilo ali ou né, nem entenderem, para ver se de fato é isso, se aqueles meus colaboradores... Se eles vestem a camisa, exato, né? porque... Tipo, se eles estão vestindo a camisa é porque dali para frente eles exatamente. vão passar para frente. Perfeito. Passar se ele aquele compra conceito. Isso, se ele compra aquela ideia, pô, ele vai conseguir passar aquela ideia adiante para o cliente e tudo mais. Então a importância do brand, do posicionamento como marca, como empresa, porque é aquilo que a gente fala, né? As empresas cada vez mais são as pessoas, né? E isso é notório com as redes sociais, fica cada vez mais em evidência, né? A gente vê tanto para um lado quanto para o outro. A gente vê boicotes a empresas porque descobriram que existia lá o trabalho escravo, que nunca, né? Se fosse anos atrás, a galera nem ia, hoje a gente tem muita informação, né? Então ninguém nem ia saber disso, não ia ser possível fazer um boicote, que não tem como reunir pessoas assim, sem ser de forma assim digital, né? Então, tanto para um lado como para o outro. Então, o marketing, ele para mim, é o coração da empresa, assim. Tem gente que fala na crise, né, já quer logo cortar o marketing. Não, tira isso aqui. Cara, é o contrário, é através dele que você vai chegar vai passar por a isso, todo mundo. Que vai manter, né, essa imagem da empresa. E como que é na Mescla ou na Sapatize, eu não sei muito bem internamente como que se divide essa estratégia, assim, de posicionamento, né, de você, hoje em dia tem aí a franquia da Sapatize, que é única e que está em quase todos os estados do Brasil, né? Um negócio de sucesso assim, no mercado de casamento e existe um departamento que cuida disso, de fazer o marketing dessas empresas, dessas ações? Sim, a gente tem dentro da Mescla a agência que faz para as nossas empresas e também o atendimento para outras empresas, né? Falando especificamente da Sapatize, é até um desafio bem legal, porque a gente tenta imprimir, claro, a nossa cultura, o branding da matriz, né, que é a empresa mãe, a franqueadora, né, mas ao mesmo tempo entendendo as particularidades dos franqueados, porque você está em outra região, num em país outra continental, cultura, né? exatamente. Que é um clima completamente diferente, um estilo até de comemoração diferente. Perfeito. Então é um balanço, né, de não perder a nossa essência, que é o que foi criado, que é o que trouxe interesse até desses franqueados. Então a gente tem que manter esse núcleo e essa identidade que a gente tem em relação ao que foi criado e as criaturas novas, né? Que são essas franquias que a gente tá lá no Pará e ao mesmo tempo tá no Rio Grande do Sul. Então cada região vai ter a sua, né? E a gente gosta muito, é uma coisa que a gente até faz questão de passar para o franqueado, que ele tem a liberdade, autonomia e que a gente está aberto à sugestão. A gente tem um modelo, por exemplo, de calçado, que é como se fosse um chinelo, que tem umas tiras de elástico e tudo mais, que ele foi a partir de uma sugestão de um franqueado nosso do Nordeste, porque, poxa, ele falou, cara, no verão aqui é muito quente, a galera, calçado fechado, faz muita festa na praia, no sítio e tudo mais, então a gente falou, vamos testar, e a gente fez e, deu super certo, ao mesmo tempo a gente tem a pantufinha, que o pessoal lá do Sul falou, no frio podia criar alguma coisa pra pessoa usar em casa também e tal, não sei o que lá, então a gente escuta muito, né? Acho que é um exercício legal. Isso também é um exercício muito bom. Escutar as pessoas, por isso bom também você tentar criar um time que seja, que tenha seja curioso, né? Que tenha vontade de arriscar, de expressar, de dar sugestão, porque aí acho que é um combo bem legal, né? Pessoas que se sintam livres também para falar, porque isso vai muito da cultura da empresa, do comandante, vamos dizer assim, não... Dá liberdade, a pessoa não impor muros, né, entre os colaboradores, para eles se soltarem, tentarem arriscar, falar besteira, errar, consertar. É bem assim mesmo no seu dia a dia. Total, escutar, então isso é uma coisa que a gente aplica dentro da Sapatize, falando sobre isso. Em relação às outras empresas, muito vem da Mescla, porque a gente recebe muitos novos empreendedores, né, com ideias para desenvolverem máquinas, etc. E aí, a maioria das vezes, esse empreendedor ainda não tem, né, nem o nome da empresa, identidade visual, não tem nada disso. E claro que
faz muito sentido quando a gente mesmo já cria isso, porque a gente que vai desenvolver a máquina, então a gente já pensar em algo que se conecte a isso, fica todo mundo na mesma página, acho que funciona de uma forma bem legal. Então a gente tem também essa outra demanda, e tem a demanda de clientes externos que só querem ali cuidar do marketing da empresa deles, sem relação com... Também faz. Também fazemos, exatamente. Também temos esse braço, entendeu? Então, é uma visão bem completa, assim, de vários times do negócio, né? A equipe, né, que é o endomarketing, a visão das redes sociais, de como a empresa vai ser vista, e a criação de branding e de identidade, né? Exatamente. A partir do momento que a gente ficou fazendo isso dentro de casa, porque inicialmente quando a gente estava começando ali menorzinho, a gente tinha isso externo, né? A gente terceirizava essa questão. Marketing é uma palavra ampla, né? Mas vamos dizer que algumas partes... Da comunicação. Exato, algumas partes da comunicação eram por fora da empresa. Quando a gente começou a trazer isso para dentro e depois junto com a mescla, etc., a gente ficou já com um time, né, para isso, né, com a expertise disso, e a gente passou a fazer para outras empresas, né? O mesmo princípio da mescla, que começou a produzir as máquinas para a Sapatize. Quando a gente ficou com essa expertise, essa capacidade de solução de problemas para outras empresas, e ainda mais que aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né, você sabe bem, então a gente passou a fazer para outros clientes. Então a questão do marketing foi esse mesmo processo, né, de resolução primeiro das nossas empresas. Resolver os seus problemas e depois passou a resolver problemas para outras pessoas. Exatamente, isso mesmo. Isso é muito interessante. E aí é um pouco também assim, meio que um princípio de uma mentoria, talvez. Tipo, você tem a sua experiência de vida, sua bagagem de empresário e de jogador de futebol, então por isso você acaba sendo útil para outras pessoas, repassando esse conhecimento, né? Sim. Até ontem, por exemplo, a gente estava conversando lá na empresa com um sócio meu, eu estava até comentando com isso. Falei que chegou até uma pessoa lá com vontade de criar uma máquina, com uma ideia, etc. E aí a gente conversando, eu meio que dei uma mentoria para ela, acabou criando a gente vai desenvolver uma máquina totalmente diferente para ela. Porque, na verdade, ela estava com... a vontade dela de empreender com algo novo relacionado à máquina e tal era maior do que aquele apego da ideia dela inicial. Então, eu apenas expus ali a experiência, que a gente tem 10 anos de vending machine, 10 anos de mercado de evento, etc. Então, a gente já está muito mais né, do que aquela pessoa, e acaba fazendo. Então, tá tudo muito interligado, essa questão da mentoria, né? Hoje, por exemplo, eu percebo... o quanto eu sinto prazer em ver essa transformação, né, através uma coisa assim que é um retorno para mim, talvez seja a parte da minha vida que eu mais gosto hoje em dia, né, ter poxa, recebi uma mensagem hoje de manhã até da esposa de um mentorado meu, poxa, falando, caramba, tô vendo a transformação na vida dele, etc e tal. Então isso é uma coisa que hoje em dia é uma parte muito alegre da minha vida, e dentro dessa mentoria, inclusive para os empresários, empreendedores, isso é tudo muito bem explorado, porque a gente é o nosso dia a dia, né? O marketing, a empresa, o desenvolvimento, isso é o que a gente faz, né? Então fica muito mais fresco até para a gente ir passando isso para os mentorados, etc. É um trabalho muito legal. E tem uma parte técnica e tem uma parte motivacional também? Eu acabo não conseguindo dividir, não sei se é certo ou se é errado, mas é uma coisa que parece estar funcionando. Eu tenho mentorado que está comigo há mais de 2 anos, né? Se eu pegar as mentorias em geral, elas duram ali 10, 20 sessões. O cara está há mais de 2 anos, porque eu acho que nada funciona. Pode existir a metodologia que for, pode existir a técnica que for, a preparação que for. Nada vai funcionar se não for a atitude e a vontade da pessoa, né? Quem faz tudo acontecer, é até um termo que eu uso, não sei, acho que não tem no dicionário, que é a querência, né? Querência, muito bom. Acabou de criar uma palavra aqui. O que faz qualquer um fazer alguma coisa. O nível de querência. É o quanto você quer fazer aquilo. Fulano, duas pessoas nasceram na mesma realidade, tem vários sonhos, etc. O A conseguiu, o B não. Quem conseguiu? Quem quis mais. Isso para mim é verdade absoluta, para mim, né? Então, eu tenho um exemplo, outro dia eu tava dando uma palestra, outro dia não, a pandemia, eu tô com um tempo meio, já tem mais de um ano. Outro dia, porque a pandemia 2020, que é um tempo... deu um gap.
de tempo. Então, eu tava dando uma palestra, eu acho que eram 50 ou 60 jovens, né, com startups. Né? E eu tava no meio dela batendo um pouquinho mais forte nessa tecla do querer. Para mim isso é certo. Assim, cara, eu quero muito uma coisa, porque quando se fala querer, as pessoas acho que pensam meio, só o querer que consegue? Só que não é esse querer que você tá falando, é o querer aqui do fundo da tua alma, que você faz 24 horas tudo pensando naquilo ali. Quando você faz isso, né, é uma questão até matemática, porque todo dia a gente acorda e dorme com centenas de tomadas de decisão, né? Você acorda, já é a primeira. Tocou o despertador, você já fala. Pô, vou dormir mais um pouquinho, eu vou levantar agora. Já é a primeira decisão que você vai tomar. E aí, é verdade, você vai botar no soneca ou você vai então, levantar. E cada decisão que você toma, ela é baseada no nível de quanto você quer aquilo. Então, e ela pode ser ou por conveniência ou pelo objetivo, né? Eu gosto de fazer analogia com o corpo, né? Você tá lá, quero daqui a 6 meses, tem o verão, quero ficar sarado. Quero ficar, perder tantos quilos, não sei o que, não sei o que lá. O seu resultado é totalmente proporcional à quantidade de vezes que você falou sim ou não para conveniência. Para aquele objetivo. Exatamente. Ou para objetivo. Acordou, vou dar uma corrida. Não, tô com preguiça, já deu não para uma. Poxa, tô com maior fome, dando uma correria, vou passar aqui vou comer um fast food aqui rapidinho. Não, vou comer uma salada com frango. Vai juntando isso aí no final, o seu resultado vai ser para isso. O resultado final vai ser baseado nesses pequenos Exatamente, nessas decisões. E a decisão vai ser no nível do quanto você quer. O cara que é o fisiculturista lá, ele consegue por quê? Porque ele quer muito, porque ele quer o troféu, etc e tal. Então eu tava batendo nisso, né, nessa palestra e tudo mais, e aí veio um dos jovens que tava lá, levantou o dedo, tinha uns 50, 60 pessoas no auditório, tava cheio, né? E falou, não concordo não. Aí eu falei, não, tudo bem, mas o que você acha? Ele falou assim, cara, eu sou o primeiro, e todos eles ali estavam em busca de mais ou menos 100 mil reais dos investidores para iniciar a empresa, etc e tal. E aí ele falou, não concordo, porque, cara, eu quero muito, eu sou talvez o cara que mais queira aqui, porque eu chego 6 horas da manhã aqui, saio não sei que horas, venho todo final de semana, etc, sou o que mais pergunto tudo para professor e etc e tal. Só que, cara, eu não tenho dinheiro, mal tenho dinheiro para vir para cá com a condução e almoçar e tal, não sei o que lá. Agora eu já são muitos anos de palestra, já tô abusado, né? Antigamente saía meio que pela tangente, assim, eu já vou, agora eu falei, não tem porque não quer. O cara que me chamou, eu sei que, joguei futebol, eu era meio campo, né? Então eu tô acostumado a olhar aqui, mas consigo ver aqui. Tá o cara vendo? que me chamou... Como que te dá essa bagagem de estratégia de jogo, né? Então o cara que me convidou, eu senti que ele fez assim pra mim, né? Tipo, esse cara tá maluco. Eu falei, não tem porque não quer. O cara falou, como assim não quero? Lógico que eu quero. Eu falei, não, tu não quer. Eu falei, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um senhor de 78 anos, trabalho numa empresa, você trabalha lá, você é o estagiário, trabalha lá comigo e tal. Aí eu recebo uma notícia que eu tenho uma doença e eu, cara, tenho mais um mês de vida no máximo, bati até assim na madeira também lá. E beleza, só que eu, vim de outro país, não tenho família, não tenho esposa, não tenho ninguém, sou meio rabugento, a galera não gosta muito de conversar comigo, etc e tal. E eu tenho uma cobertura no Leblon que ela vale 14 milhões de reais. E eu sei que eu vou morrer, só que, não tem ninguém pra deixar essa parada. E aí, tu é um cara que, tu tá lá na empresa, tu me chama, toma um cafezinho, às vezes a gente joga um xadrez e tudo mais. Tu é um cara que me trata bem, me dá bom dinheiro direto, eu sou rabugento, a galera não fala muito comigo. Vou dar pra você essa cobertura. Só que eu, dei uns vacilos, não paguei condomínio, etc. Tô com 103 mil reais de dívida. Então você tem um mês para arrumar os 103 mil para pagar essas dívidas, e aí a cobertura os 14 milhões. vai direto pro seu nome, exatamente. Vai conseguir o dinheiro ou não? Eu aposto a minha vida. É claro que vai conseguir. Vai pedir emprestado, vai jogar bolinha no sinal, vai fazer. Eu não sei o que tu vai fazer. Vai vender o carro da tia, eu não sei o que tu vai fazer. Mas vai arrumar o dinheiro, né? E aí ele ainda tentou dar uma última assim. Ele falou que, mas aí é porque eu tenho a certeza. Eu falei, então se tu não acredita no teu negócio, daí é outra história. Tá? A galera até ensaiou a palminha de mão e tal. Mas é porque é isso. Eu usei uma estratégia para ativar o querer dele. Deu um exemplo lá que me veio à cabeça, mas é exatamente isso. A gente só consegue aquilo que a gente quer muito, senão não dá, porque vai vir uma decisão para você tomar, você vai para conveniência. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele tende a ir para conveniência, né? Até a questão dos hábitos, né?
No jogo também, no futebol? Total, claro. Os hábitos como um todo, né? Você tem... Por que os hábitos ruins, eles são muito mais fáceis de serem adquiridos do que os outros, né? Porque o hábito, a gente quer tudo na hora, né? Então aquela coisa, o bom da vida, o agora, ele... Dependendo do que você só vai colher o fruto lá na frente. Então, a dieta é maravilhosa. Sementes, exato. Mas você talvez nem esteja nessa vida aqui para ver os frutos dessa semente. Não, a dieta, eu gosto muito do corpo humano, apesar de eu estar precisando fazer uma dietinha. A dieta é assim, você sofre agora pra colher lá na frente. Depois fala, caraca, tô me sentindo benzão. Ao contrário também, agora é bonzão, vou comer esse negócio aqui, essa barra de chocolate, dane-se, depois você vai colher. Né? Tudo. Quem tem o vício de, sei lá, de álcool, de cigarro, sei lá, na hora é prazeroso aquilo ali, mas depois você colhe. Então, a gente tende a fazer isso. Quando você quer muito alguma coisa, tanto é que tem gente que, recebe uma notícia, cara, você tem que parar de fumar agora, senão você vai, não sei o quê. O cara passa a querer muito ficar vivo. Ele para de fumar, um negócio que ele fazia há 15 anos, né? Então ele precisa de um estímulo. Exatamente, o estímulo. Então esse motivacional é muito... ele acaba tendo, porque ele tá em tudo, a empresa. Tem gente, agora na pandemia eu vi muita gente, a gente deu consultoria e mentoria para algumas empresas, que a gente viu coisas que os caras estavam fazendo errado há 6 anos, sei lá, 7. E agora consertou, o cara já tá com faturamento maior do que antes da pandemia. Porque ele consertou coisas que ele só consertou porque veio o problema. Então a gente é do ser humano, isso leva para as empresas, né? Então a gente faz as coisas muito na necessidade, cara. Batata tá assando ali, cara, vou ter que resolver isso. Então isso acaba tendo esse lado motivacional porque é o que move, né? Então a gente tem até um exercício, né? A gente tem, por exemplo, lá na Sapatize, de 3 em 3 meses, a gente tem uma reunião do falso concorrente. Porque por enxergar, eu entendo que é na necessidade que a gente age, né? Então, muitas empresas falam, caramba, meu concorrente tá fazendo aquilo ali igualzinho a mim, caramba e tal, e agora? Vou ter que fazer alguma coisa. E a gente é a única empresa no mundo a oferecer esse serviço, tá? A gente não vai fazer nada nunca. Então, a gente tem de 3 em 3 meses, todo dia 5, de 3 em 3 meses. Se cai em final de semana, a gente é dia. Mas toda a primeira semana é a reunião do falso concorrente. Até hoje você não tem concorrente? Cara, já tiveram 2 tentativas. É até uma coisa legal também, que no começo eu via com os olhos, né? Falava para os investidores, falava, caramba, mas se alguém inventar isso aí vai ser fogo e tal, não sei o que lá. E a gente tem um background empresarial hoje, assim, bem legal, isso me ajuda muito. Pessoas muito experientes, né, e tudo mais. E eles falam, não, cara, essa concorrência é bom, vai te estimular, etc. Eu falei, não, beleza, tá. E aí teve um estado, uma vez, que o cara tentou fazer, né? Fez lá a máquina e tal. Eu entendo tudo de máquina, já sabia que ele ia dar muito... Pelo menos trabalho ele ia ter. Porque eu conheci, inclusive, o modelo exatamente que ele importou, que trouxe de tal país, etc. Sabia exatamente a máquina, os problemas que ela ia dar, sabia de tudo. Falei, mas beleza, o cara tá fazendo. E era cópia. Né? Mesmo o tapetinho lá, o puff, a caixinha, etc. Dói, né? Dói. Quando você vê, dói. Caraca, eu nem dormia. Eu falei, meu Deus do céu, não sei o que lá. E aí, beleza. Só que a gente já vinha nesse exercício do falso concorrente, que é a gente, de 3 em 3 meses, faz essa reunião e cria mesmo. A gente vê. Os caras lá até brincam. Hoje em dia faz logo, cria lá a sapatilha da Joaninha, não sei o que lá, e faz tudo igual. Cara, eles fizeram tudo igual. O que a gente vai fazer? Opa, vamos lançar mais cores. A gente vai. Fizeram, agora, 3 meses depois, fizeram igual também. O que a gente vai fazer? Vamos lançar o masculino, vamos lançar o kids, vamos lançar o que... Então a gente já vinha nessa pegada de, cara, estimular a inovação. A gente precisa, é necessidade, vamos embora. E aí quando os caras... É bem legal esse case. Tempão que eu não falava sobre ele. E aí quando eles lançaram, que eu falei, caramba, e agora e tal, não sei o que lá. Cara, os 3 meses seguintes, essa franquia desse estado aumentou em mais de 200% a venda deles. Por quê? Da Sapatize de lá. Porque eles trouxeram a audiência para uma coisa que, cara, a gente sofre disso, porque só a gente tem isso. Então uma coisa que tem gente que nunca viu. Não é que nem sei lá, existem 3 empresas de tal coisa, aquelas 3 estão divulgando aquele serviço e eu vou escolher qual é o melhor. Não, se não conhecer a gente, não conhece. Porque conhece o produto. Não conhece o produto, exatamente. Então ele trouxe uma audiência nova, fez até uma parceria lá com uma blogueira que não sei o que lá, trouxe um monte de gente pra ver. A galera viu, caramba, existe isso, vou pesquisar, máquina de sapatilha. Aí vinha o nosso lá, primeiro já no Google, já vi não sei quantas matérias que não sei o que, vi que a gente tinha muito mais cores, muito mais modelos, máquina mais bonita, mas não sei o que lá, e vinha pra gente. Então ele trouxe a audiência pro nosso
pro produto como um todo e a gente acabava sendo... Se diferenciando porque já estava ali. Exatamente. Hoje ele já ficou um ano Sumiu. e pouco só, fechou e tal. Enfim, então, esse exercício, né, de tá inovando, de estar buscando através do marketing. Isso daí é uma coisa marketing. legal, né? Essa coisa do falso concorrente, de repente deixar aqui como dica também para as pessoas Sim. fazerem esse exercício no seu negócio. Não deixar chegar para tomar a decisão. Exato. E Você ganha tempo, né? É uma corrida. Imagina que você já largou, né? Então, se você tem ali, caraca, agora eu vou ter que fazer. Foi o que aconteceu na pandemia, isso foi notório. Por isso que muita empresa quebrou, porque eles foram olhar coisas que eles nunca tinham olhado antes. Pô, como assim? Tem que estar olhando isso aqui. Né? Então, a gente viu isso muito nas empresas que a gente deu consultoria. E falando, cara, não, isso aqui a gente faz. Cara, mas isso aqui você tinha que fazer dependendo. Esquece pandemia. Isso aqui é o certo. Já tinha que ter sido feito, né? Exatamente. Então, ele só ajustou coisas que já teriam que ter sido feitas, mas ele fez por quê? Pela necessidade. Então foi um estímulo de, cara, eu quero fazer isso porque eu preciso fazer isso, né? Então esse estímulo pode ser por qualquer coisa, pode ser por um sonho, você pode querer muito alguma coisa por necessidade, por um sonho, por desejo, mas geralmente é a necessidade que faz. O sonho é uma necessidade, né? Quando você sonha muito com uma coisa, você gera uma necessidade para realizar aquele sonho. Mas essa questão de cara, ou vai ou racha, se eu não resolver isso aqui, eu vou quebrar. Se eu não resolver. Essa urgência. Né? Tem a necessidade, tem a urgência. É nossa, é do ser humano, né? A gente, cara, a gente procrastina. Desde criança, muito, tu estuda mesmo, que é pra prova final agora. Assim, estuda, não, faz a cola no dia da prova. Exato. Às vezes, né? Tipo, pra prova final agora, ou é isso, ou vou repetir de ano, vou estudar. Então, é disso. Então, se a gente já sabe disso, o exercício é a gente tentar estimular isso, não esperar chegar porque às vezes é tarde demais, né? Você tá lá e aí, essa mentoria, ela tem um plano, assim, tem um fim, você vai lá com um projeto, tipo, vou ficar, sei lá, tantos meses com você, vou, assim, esperar esse resultado aqui, fechou o ciclo, acabou, ou fica, assim, nesse processo? Varia dos objetivos, né? A pessoa, quanto ela... É bem personalizado de acordo com o... Em geral, a gente começa com um pacote de 10 encontros, né? 10 sessões. Mas a maioria, já tem o mentorado meu que está há mais de 2 anos, outro que está 1 ano e meio, etc. Tem uns mais recentes, mas varia de acordo, porque tem objetivos também bem diferentes, assim, né? Um atleta, outro empresário, outro, mas é uma coisa assim, bem personalizada mesmo, entendeu? E as pessoas fazem como para te contratar? Pode ser. Eu acho que já deve ter um monte de gente aí querendo. Pode ser lá no Instagram, ou você deixa na descriçãozinha o meu Instagram contato, é Edinho Edwin, EDWIN. Tá, no Instagram. Isso. E tem alguma coisa que você ainda não fez que você quer fazer? Nesse cheque... Não, você tem aí sua listinha aí até os 30, que já tem coisa faltando. Já passei, mas já virou mais de 30. Ali eu fico atualizando aquela lista ali. Tem coisas que perdem sim. Eu tinha uma que é de maluco, por exemplo. Tinha uma que era ler a Constituição Brasileira toda. Coisa demais, já deixei ele. Falei, pô, maluco. Enfim, é muito random, é aleatório total. Tem de várias coisas. Então tem umas aí ainda pra realizar, mas estamos em busca. Mas aí você vai acrescentando coisas. Vou acrescentando. Surge uma, falo, pô, tem uma aqui e tal. A gente é muito... É aquilo que eu falei, a gente está, né, alguma coisa, né? Então agora eu tô aqui, pô, deu vontade de fazer isso aqui. Eu acho que é muito isso, né? Você tem essa flexibilidade na sua vida pessoal e profissional? Sim, eu tento deixar um pouquinho também dessa possibilidade, né, inclusive de tempo, né, então até na formatação, assim, das empresas, eu tento ao máximo me deixar livre. Parece que quem escuta assim pensa que, porque é bom, eu vou empreender para ter mais tempo livre, né? Não, pelo contrário. Daí é pior. São 4, 5 horinhas de sono por noite e tudo mais, mas estar livre para o que para mim, para o meu coração importa, tanto dentro da empresa, que é a área de criação, etc., como no pessoal, que tá sempre interligado. Eu não sei nem quando eu tô trabalhando, quando eu não tô. Tô trabalhando e não trabalhando o tempo todo. De telefone, de deixar desligado, desligado. Qual o momento que você tá desligado da sua empresa? Exato. Né? E assim, eu até... O que eu gosto de falar muito de input sobre marketing, sobre inovação, etc., tudo é criação de repertório, né? Então eu tô vendo às vezes um filme lá de comédia, que pra mim faz parte do meu trabalho. Eu tô dando uma olhada, tô assistindo um balé, sei lá. Eu tô falando, cara, maneiro aquilo ali, mas a sapatilha, imagina ter uma sapatilha, né? Então assim, eu acho que tudo tá junto o tempo todo, né? Isso pra mim é bom, eu gosto disso, porque eu
não sinto chegou a segunda-feira, então agora eu vou trabalhar, né? Chegou a Você disse sexta, que agora eu vou adora descansar. segunda-feira. Eu gosto, que eu vou lá produzir, vou lá criar mais maluquice e tudo mais. Então é uma parte que eu sou feliz, assim. E para você, o que é mais importante? O treino ou o jogo? Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes que tem para essas realizações, vamos dizer assim, é a preparação. Estar preparado. Quem passa de ano não é o mais inteligente, é o que estudou mais, né? O cara que conseguiu ali um êxito em alguma coisa foi porque ele se preparou muito para aquilo. Você pode ser muito talentoso, cara, tem um dom, etc. Cara, jogo muito, mas, pô, tô uma semana sem treinar, não cuidei da minha alimentação, não vai bem no jogo, né? Um músico, você pode levar para qualquer âmbito. Um músico, pô, o cara ali tem uma técnica, etc e tal, mas, pô, tinha um show daqui a um mês, o outro ficou treinando 8 horas por dia. Chegou lá, foi melhor, ganhou o concurso, sei lá. Enfim, então, a preparação, pra mim, ela transcende o dom aí, cai no quê? Por isso que não tem como não entrar no motivacional, né? Você vai se preparar se você quiser muito, né? Então, vai pro nível de querência, né? Tipo, exatamente, só se você quiser muito. Exatamente. Então a preparação, o jogo pra mim é o prazer, na verdade, né? Tanto que do futebol que eu sinto falta até hoje é o jogo. Né? Então, mas você joga ainda por hobby? Jogo. Mas o jogo ali mesmo, o estádio lotado, etc. Aquela pressão de uma decisão. Exatamente. Né? Aquilo ali é o que não volta mais, né? Na vida a gente tem essas coisas, né? Que não adianta, nada vai comprar, não tem como isso acontecer novamente. Então, por isso que é importante também viver cada fase ao máximo. Exato. Então, é um prazer similar, assim, que eu tenho hoje no MED. Quando eu tô ali em cima do palco, cara, sei lá, eu entro em trânsito, em outra dimensão ali, tem uma similaridade ali, né? Da adrenalina, do momento do ao vivo. É justamente ao vivo, exatamente. É o jogo, é o show. Essa reflexão, de tipo, a gente tem que se preparar, tem que treinar e tal, mas a pressão do ao vivo também tem uma adrenalina diferente. Sem dúvida. Né? E faz... Igual quando a gente trabalha com o mercado de casamento, quem aí está assistindo, que de repente está ali naquele momento de atuação, o cerimonialista, o DJ, a banda, aquela coisa que tem que dar certo, não tem segunda chance de fazer um casamento. Sem dúvida. Legal, né? Sem dúvida. E aí eu entro nessa questão da preparação, né? O MED, por exemplo, eu acho que ele sai muito na frente, assim, de outras atrações, vamos dizer assim. Por exemplo, você vê, a gente vai fazer 4 anos, já estamos indo em direção aos 500 shows, né? Pô, é um número, assim, relevante para quem está começando e tudo mais, porque como a gente fez esse time, né? Como se fossem várias empresas, até alguns cerimoniais falam isso, pô, eu gosto do Magic, parece que são 5 empresas em uma, porque a gente resolve a pirotecnia, painel de LED, não sei o que lá e tal, os dançarinos com animação, etc. A gente tem qual vantagem? A gente se prepara, porque chega lá no dia uma atração normal, é uma atração separada do painel, separada, nossa, é tudo junto. Então a gente, cara, quando a gente vai lá fazer aquele show, a gente já se preparou, já fez vários ensaios, shows, né, antes. E aí tudo ali funciona muito melhor do que uma coisa que vai estar indo lá pela primeira vez, a empresa de animação, com a empresa de dançarino, com a empresa da banda. Então, nossa, tudo é sincronizado, é tudo muito bem preparado. Então a gente... É preparação, cara. Repetição, fazer muito, etc. Isso aí não tem como fugir também. Isso é uma coisa que para mim, é um dos pontos também dessas realizações, é essa capacidade de fazer. Porque como tudo na vida, a primeira vez que sentou num carro para dirigir, você fala, ferrou, tem 3 retrovisores, vou passar a marcha aqui, vou botar a mão no volante aqui, o que eu vou fazer? Hoje em dia tá fazendo até de forma errada, mexendo no WhatsApp, dirigindo com o joelho já é quase por quê? Automático, exato, né? porque já fez muito aquilo. E aí tudo aquilo que você faz muito, você faz bem. Porque você já fez várias vezes, né? Então a preparação entra nessa do chegar lá e realizar o show, o jogo perfeito, né? Vamos dizer. Tipo, quando eu comecei a fazer todo esse trabalho, né, de estar convidando as pessoas para entrevistar, podcast, tudo um mundo novo, né, de aprendizado, mas eu acho que exatamente isso, essa adrenalina, né, de você começar, de você ir testando e se preparando, né, vai também, nesse nível de querência aí, colher bons frutos. Perfeito. Agora você já tá aí, ó. DJ, já DJ, bota a mão, vai pra lá. Quem sabe um dia eu vou fazer um show com você lá no MED, né? Tá convidado já. Já tá aí, já tem a habilidade, já tem, ó. Dedinho ali, pá. Muito bom. Muito bom, obrigada por você estar aqui. Eu acho que foi super interessante esse papo. Acho muito importante a gente poder abrir esse espaço para compartilhar esse conhecimento, essa visão de negócio que a gente tem
para agregar, né, para outras pessoas que estão, de repente, aí querendo começar um negócio ou estão com o seu negócio em andamento e querem também novas ideias, né, novas maneiras de empreender e de ter mais consistência, né? Claro, te agradeço pelo convite, parabenizo pela não só a ideia, né? Porque é o que a gente fala, você não teve a ideia, você está executando. Então, é muito importante ter esse espaço, né? Principalmente sendo comandado por pessoas como você, que são admiráveis no que se propõe a fazer, que fazem tudo com amor, carinho, que a gente consegue ver assim no brilho do olho. Então, acho que é isso que as pessoas precisam e gostam, né? Igual quando eu cheguei para você e pedi para fazer uma máquina de exatamente de isso. lanche. Ainda mais quando eu te dei o prazo de 90 dias, você falou que precisava de 25. Eu falei, não, tem que estar pronta dia 1º de setembro. E aí a gente entrou nesse nível de querência, exatamente, né? Os dois juntos, exatamente. Acho que foi legal. Que teve essa sintonia, né? De que era importante para mim, mas era importante para você também. Sem dúvida. Né? Foi emocionante, né? Foi incrível. Então Chegou a gente no vê último que minuto. É possível, igual aquele garoto lá, o estagiário, se ele quisesse conseguir. Exatamente. É só querer que a gente consegue. Sem dúvida. Obrigada, gente. Um beijo grande. Espero vocês aqui no Instagram, no Facebook do Gastromonix. Beijo.